Oi gente, aqui é a Jade e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Blitz ou Ressonância. E dessa vez, mais um guia aqui pra vocês nas personagens. E eu vou estar trazendo aqui o guia do Ichigo Bankai, né, que foi o personagem que veio antes do Toshiro. Já tem muitos guias aí pelo YouTube do Ichigo Bankai, então vocês já devem estar bem tranquilos em relação a isso. Mas caso tenha sobrado alguma dúvida, talvez, que vocês tenham ficado sobre o personagem, eu vou estar trazendo aqui para vocês um guia explicando as habilidades, o que usar nele, o que o passe. Vale a pena você pegar ele no futuro rerun, já que o personagem já foi embora do banner, né? E o querido aqui, Toshiro, também já tá quase indo. Então, vamos começar esse guia para vocês. Bom, meu Ichigo Bankai, ele tá assim. Ele é o meu personagem mais forte, incrivelmente. Quer dizer, não é, na verdade. Pensei que era, mas eu olhei aqui. Na verdade, meu Toes é mais forte, só que ele tá com o nível mais baixo, né? Eu ainda não consegui recurso pra upar. Meu Ichigo ele tá assim, 45 de taxa, 73 de dano crítico. Como eu sempre falo, não foquem muito no meu poder, porque a gente ainda não tem um parâmetro de poder, já que ninguém chegou no nível máximo ainda com uma build boa. Então, isso daqui você vai ter de acordo com o seu nível que você tiver aí, o nível do seu personagem, o nível da sua conta. Se você deu sorte em algumas stamps. O que eu não recomendo você ficar farmando stamp agora, né? Já que recurso de upar personagem nesse jogo é muito complicado, tá bom? Como sempre, upe o seu personagem, principalmente quando ele é DPS, upe ele pro máximo possível e a arma dele também, tá bom? Aqui no guiazinho básico do próprio jogo já fala, né, sobre o que upar primeiro. A passiva de todo personagem geralmente sempre é a mais importante, né, que libera as skills dele para o potencial máximo das skills, né. Segundo é o ataque básico, que na verdade é o ataque especial que ele é focado, não o ataque básico em si, igual o Toshiro. A ultimate, a técnica e o counter. Gente, upa tudo, 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 tudo mesmo, porque ele dá dano em todas essas skills. Mas claro que a fonte de dano maior dele é o ataque básico especial, né? O especial ataque. Mas enfim, time free to play dele aqui, o jogo recomenda o Ryu e a Yatiro. Mas você não precisa ficar muito tempo nesse time, já que o time dele, Premium atualmente, é um time de mochileiro, que é o do Byakuya com o Urahara. Então, uma hora, você vai ter esse time aqui pro Ichigo bancar, tá bom? E no futuro, com certeza, vão ter outros personagens limitados que substituirão tanto o Kisuke Urahara quanto o Byakuya, tá? Vai de você querer pegar quando esses personagens virem ou não, tá bom? A arma dele aqui é a arma do banner dele, tá? E a arma genérica de slash do jogo, que dá bufa ataque quando você causa dano elemental do tipo da arma específica. As stamps recomendadas aqui é a própria do Ichigo mesmo, tá? E a do Gin, que tem o Gin na foto, não é propriamente do Gin, é uma genérica de especial ataque, que eu uso no meu Ichigo Bankai, mas tem uma 5 estrelas também genérica, que é muito boa no Ichigo, que pode até ser melhor em algumas situações pro Ichigo Bankai do que a própria dele. Mas como eu sempre digo, se eu tivesse, eu usaria a do Ichigo Bankai, porque eu acho bonitinho os personagens com a própria stamp, a assinatura, tá bom? Aqui o Ichigo, a stamp de arma que eu tô utilizando nele é a própria dele, a assinatura mesmo, gente, que aumenta a chance crítica do Ichigo em 15%. E toda vez que o Ichigo usar um ataque especial, ele sumona duas sombras que vão dar o especial ataque junto com ele, causando 100% do dano do especial ataque. 100% do ataque, né, do Ichigo. Então, é uma stamp muito boa, gente. O Ichigo, eu acho que ele necessita muito dessa daqui. O poder dele cai absurdamente se você tiver com uma free to play. Eu acho que essa daqui consegue ser até mais obrigatória, assim, entre aspas, do que a do Toshiro, por exemplo.
o dano do Ichigo realmente ele vai para outros níveis aqui, porque esse 100% aqui na verdade são 200%, porque são duas sombras, né, que estão atacando ali com ele. Então é um dano bem, bem forte mesmo, tá? Mas caso você não tenha essa stamp, o que eu acho difícil, né? A maioria das pessoas que pegaram o Ichigo pegaram a core stamp dele, já que o pitch para pegar a arma é bem baixo, gente, é só 40 tiros. Então vale muito a pena. Mas se você não tiver, você pode usar a arma genérica aqui de slash damage, né? Que aumenta o base attack do seu personagem, tá bom? Aumentando conforme os chefinhos que você tiver. Mas sempre priorize pegar a estampa do personagem 5 estrelas que você pegou aí, tá bom? Nas skills eu vou explicar direitinho como elas funcionam em jogo, tá? Ele tem uns multiplicadores muito absurdos, como vocês podem ver aqui. 2000 de dano é um multiplicador muito grande. O Ichigo é um personagem muito, muito forte mesmo. Eu creio que ele vai continuar no meta por muito, muito, muito tempo, tá? E a passiva aqui, eu vou falar que, gente, é muito importante, tá? E a última dele, quando a passiva dele, quando a chance crítica dele exceder 100%, todo 1% de chance crítica se tornará 1,75 de dano crítico e até 2. Gente, isso daqui é uma passiva absurda e o Ichigo é um personagem muito fácil de chegar a 100% de taxa crítica, tá bom? É... As boundaries dele são muito, muito boas mesmo, gente. Valem muito a pena. Eu peguei a B1 porque eu gostei muito. Eu gostei muito do personagem. No início eu não ia nem pegar o Ichigo Bankai porque eu pensava que eu não ia gostar muito da gameplay dele. Mas acabou que eu gostei muito, gente, jogando com ele na história. Aí eu fiz o teste dele e acabei querendo pegar o personagem, tá? A primeira é toda vez que ele usar o Getsuga Tensho ou usar um counter, ele vai ganhar 30% de chance crítica, estacando até 2 vezes. E isso, gente, isso complementa muito aquela passiva dele de taxa crítica que transforma em dano crítico. Então vale muito a pena também você, se você tiver a chance de pegar no futuro, caso você goste do personagem e ele seja relevante ainda, né? Eu acho que valeria a pena você dar uma pensada, caso não venha nenhum personagem que você queira no momento, pela frente, você pensar em pegar a B1 dele. A B2 dele também é bem forte, ele aumenta a duração da Kitsuga Mark, que faz o Ichigo causar mais dano no geral, né? E toda vez que o Ichigo causar dano nesse inimigo com a marca Getsuga, todo dano aumenta em 3% por 5 segundos, estacando até 5 vezes. O efeito estaca a 10 vezes quando o Ichigo está na sua rolificação, que é a sua Bankai, né? Entre aspas aqui. Ele substitui a Bankai pela rolificação, já que o Ichigo permanentemente nesse modo já está no modo Bankai, tá? A 3 é talento e é técnica e ultimate. A 4 dele aumenta o dano do counter-ataque. Não é muito incrível, é bom, mas eu não acho muito incrível, até porque o dano do Ichigo não é focado no counter, é focado no ataque especial. Se isso daqui fosse de ataque especial, gente, nossa, isso ia ser divino. Enfim, aqui aumenta mais em 2 níveis, né? E a última dele, toda vez que o Ichigo usar um especial ataque, é... Uhum. Tá, ele aumenta o dano de especial ataque em 100%. É o que a 4 deveria fazer, na minha opinião. E aqui deveria ser outra coisa. Então eu acho que na 2 já é o suficiente, gente. Eu não acho que você pegue mais. Claro, se você for uma pessoa que gasta muito no jogo, você pega ele 6. Mas eu acho que você parar na 2 é bom. Ou na um mesmo, tá? Eu não pretendo pegar mais cópias do Ichigo no futuro. Mas
se você pegar, muito bom. Estampa do Ichigo. Aqui nas estampas é uma coisa bem padrão, gente, mesmo, tá? O meu tá 4 chances que eu não consegui ainda slash de 5 estrelas. Mas aqui é padrão de DPS, gente. Slash damage, substatus, dano crítico, taxa crítica, ataque, ultimate charge rate, tá? E é isso. Aqui, chance crítica no corpo eu acho bem interessante. Mas depende também da sua build. Se você já conseguir chegar a uma chance crítica bem alta no Ichigo mesmo, sem aqui a principal, o que eu não sei se é possível ainda, porque eu não tenho um personagem muito bem buildado assim, ficaria muito bom. E também os mesmos subestados de DPS padrão. E aqui há uma discussão muito grande, né, de se coloca ataque ou Ultimate Charge Rate, né? Eu tenho duas upadas aqui. Eu acabei optando ficar com o ataque mesmo. Eu usei a Charge Rate, mas eu senti que o dano caiu muito e acaba não compensando tanto. O Ichigo não é um personagem que ele vai ultar muitas vezes na partida. Então, pra mim, na minha visão, atualmente, eu acho que não vale a pena utilizar o Charge Rate. Mas nada te impede, não vai acabar com o boneco, você vai lutar uma vez a mais, talvez, eu acho. Mas também não é algo muito incrível, tá? Na estampa principal, né, que você farma lá no corredor das estampas, aqui eu tô usando a do Gin porque está no refino máximo, então acaba sendo melhor do que as 5 estrelas genérica, na minha opinião, já que a outra tem que destacar para chegar no mesmo efeito que essa. E ela dá todo tipo de dano e você consegue pegar ela facilmente no, no coisinhas de farmar estampas mesmo, gente. Então é bem tranquilo de você ter essa daqui, principalmente refino 5, refino 2, 3. E é bem fácil de você conseguir. A segunda que eu recomendo é essa daqui, tá? Que aumenta o dano do especial ataque, que é a maior fonte de dano do Ichigo Bankai, né? Então, essa daqui, se você tiver mais refinos, então é maravilhosa, gente. Bate muito de frente com a assinatura do Ichigo. Mas, na minha opinião, de acordo com o que eu vi uns criadores de conteúdo fazendo cálculos por aí, que vocês já devem ter visto também, eles viram que talvez quando você tiver a B1 do Ichigo Bankai, a Boundary 1 dele, talvez não seja tão relevante quanto a assinatura dele você usar essa daqui que é genérica. Mas isso depende muito, né? Talvez se você tiver mais refino dessa daqui, essa daqui continua valendo a pena acima da do Ichigo Bankai. Mas eu acredito que a do Ichigo Bankai realmente seja melhor, caso você tenha a Boundary 1, já que a do Ichigo Bankai dá mais 40% de chance crítica pro personagem, o que é muita chance crítica, gente. E o dano crítico dele vai para as estratosferas, assim, com essa Boundary. Com essa Boundary não, com essa Stamp Core, porque gente, vai ficar muito forte, é isso. Usem, caso vocês tenham a B1 do Ichigo. Enfim, vamos lá pro treino, né, pra mostrar pra vocês como é a gameplay do nosso querido Ichigo Bankai, tá bom? Ele é um personagem bem simples, gente. Na minha opinião, os personagens desse jogo são bem simples de você jogar. O que dificulta mais a gameplay do Ichigo é que ele tem uma espécie de skill check, né? Igual eu mostrei pra vocês, que quando ele usava o Q tinha um brilhinho e ele podia atacar e meio que estourar o gelo. Aqui no Ichigo Bankai, gente, ele meio que tem isso em todo o terceiro ataque básico. Então isso dificulta um pouco a gameplay, principalmente pra você que tá começando a jogar o jogo. Porque você tem que acertar na hora certa, porque senão o dano do Ichigo, gente, cai absurdamente se você não usar esse especial ataque, tá? Já que o multiplicador dele é bem grande mesmo, tá? Então vamos começar aqui mostrando a sequência de ataque básico padrão do Ichigo, que é essa daqui. Não é essa daqui, gente, eu acabei ativando sem querer, cancela. O ataque básico do Ichigo é assim, ele dá esse pulinho, mas não vale a pena você usar esse ataque básico, você acaba perdendo muito dano mesmo, gente. Tem como você usar o especial ataque no final dessa animação, né? No final da animação do pulinho dele. Ó, porque brilha também. Só que não vale a pena você dar todo esse combo, gente. Você perde muito tempo com esse pulinho que ele dá.
é muito ruim. Sendo que no terceiro já dá esse brilho, tá vendo? No segundo não dá, no primeiro não dá. Apenas no terceiro combo de ataque básico você dá esse brilhinho. E se você apertar de novo, ele vai dar o especial ataque. Que é esse ataque que aparece as sombras do Ichigo por causa da arma dele. E dá muito dano. Essa é a maior fonte de dano do Ichigo Bankai, tá bom? E agora vamos falar da habilidade dele padrão, né? Ah, não, antes, tá vendo essa marquinha aqui? É a Bankai dele, que é o estado rolificado que ele fica, né? Carregando, diferente do Toshiro lá, que é a para ele usar a habilidade aprimorada. Aqui ele vai carregando a Bankai dele, que é o estado rolificado do Ichigo, que aprimora as habilidades dele. E ele, ai gente, ele fica muito louco com essa rolificação ativada. Ele dá muito mais dano, todas as skills dele são aprimoradas, tá bom? Mas agora vamos usar o Getsuga Tensho, que é o Q do Ichigo, né? E ele vai tacar o Getsuga Tensho, pra vocês que assistiram o anime, sabem muito bem que habilidade é essa. E vai marcar o inimigo com aquela Getsuga Mark. E todas as habilidades do Ichigo, todas as fontes de dano do Ichigo, o ataque básico, o ataque especial, vão causar mais dano nesse personagem que estiver com a marca do Getsuga, né? E vocês podem ver se quando o personagem está com a marca do Getsuga pelo símbolo que fica dentro do personagem, vocês viram? Acabou bem rapidinho a marca, né? Mas o Ichigo consegue manter a marca por muito tempo e durante a rotação, essa marca, ela vai permanecer durante o tempo de rotação que o seu Ichigo vai estar em campo, entendeu? Então é o tempo suficiente, melhorando bastante se você tiver a Boundary 2 do Ichigo, tá bom? E não sei se vocês repararam, mas assim que você usa o Getsuga e dá um ataque básico, ele já solta o ataque especial dele automaticamente, tá? Agora vamos falar do estado rolificado do Ichigo, que é a Bankai, né, dele aqui, nesse modo. Ele basicamente, eu recomendo vocês sempre gastarem o Getsuga dele antes de gastar o Tarin, porque ele vai recarregar o Getsuga estacando até 2 vezes, né? Então, enfim, ele vai ter 2 Getsugas, ele vai ter um counter caso você tenha o coisinha dele, eu esqueci, acho que é a stamp dele, a stamp core dele, ele vai ter um counter extra pra você utilizar como uma skill ativável, igual lá do Toshiro quando ele usa a habilidade na Bankai dele, só que é apenas uma vez que você vai ter a do Ichigo Bankai. E reparem uma coisa, sempre que vocês utilizarem a ultimate do Ichigo Bankai, vocês sempre vão querer dar 4 ataques desse pra estacar o bônus de dano lá da passiva dele. Se lembra que aumenta o bônus de dano em 17% da Death Blow, que é o último estado da Bankai rolificada do Ichigo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas já tô falando antes pra vocês prestarem atenção nesse fato. E vocês não vão precisar fazer 4 sequências dessas, gente, porque vocês vão ter 2 Getsugas que já vão te dar automaticamente esse ataque especial, e você também vai ter o counter dele, que se você tiver a Stamp Core dele, você vai ter o counter dele, né? Que você vai utilizar extra, e pode ter um counter de um inimigo caso ele te bata também. Mas caso não, vai sobrar apenas um para você farmar com... Mais um para você farmar não, um para você estacar com seu ataque especial. Então vamos lá, eu vou gastar aqui o Getsuga, vou dar o ataque básico, voltar, aí o Ichigo vai bater, aí estaquei uma vez, estaquei 2 vezes. Ai meu Deus, eu dei 2 Getsuga Tensho seguidos, gente. Não faça isso, mas mesmo assim vai dar pra estacar. E estaquei 4 vezes e usei a Death Blow, que é essa habilidade do Ichigo, tá bom? Que ele usa o Getsuga Tensho final dele. Então vamos resetar aqui rapidinho, só pra me mostrar também como seria a rotação do Ichigo. Você começaria com Byakuya, caso você tivesse, né? Caso você tenha aí. Caso não, você começa com a Yatiro. E depois você troca pro Urahara ou pro Ichigo Bankai. Porque aqui no lugar do Byakuya você não tem muitas opções além da Rukia. Então você pode colocar a Rukia. E a Rukia não entra em campo, então você vai ficar com a Yatiro, deixar a Rukia e ficar usando o Ichigo eternamente, né? Eu acho que assim seria a rotação do Ichigo. Eu não sei porque quando eu peguei o Ichigo, eu já tinha, se eu não me engano, o Byakuya e o Urahara.
Então, se você não tiver, com o tempo você vai pegar e é só adaptar a gameplay. É bem fácil com os 4 estrelas, gente. O Ichigo basicamente fica no campo 100% do tempo. Enfim, você vai utilizar a skill do Byakuya, trocar pro Urahara, utilizar a habilidade sempre que possível. Eu vou trazer um guia do Byakuya, né? E... Ué, gente, a câmera toda bugada. Enfim, gente, deixa eu resetar. Não, voltou normal. É, depois que você fizer isso, você vai trocar pro Ichigo, né? Já que ele já vai estar com todos os buffs e os inimigos vão estar com o debuff. E você vai começar a atacar e estacar a sua ultimate, né? Pra depois você ultar e fazer toda aquela rotação com o Getsuga Tensho do Ichigo. E dessa vez eu vou tentar mostrar de uma forma sem gastar os dois Getsuga Tensho seguidos, tá? E é importante que você ulte sempre com o Byakuya. Eu não achava tão relevante, né? Mas a ult do Byakuya, gente, faz bastante diferença no jogo, tá? Aí aqui, ataque especial, Getsuga Tensho, ataque especial, Getsuga Tensho, ataque especial e o último ataque especial e Death Blow. Tá bom? Vocês vão reparar que aqui deu muito mais dano, porque eu tava com, além dos buffs, né, dos personagens, por mais que eu tava sem a ultimate do Urahara, eu ultei com a chance crítica que o Ichigo ganha na B1, então acabou que deu bem mais dano mesmo. E nunca se esqueçam, gente, de utilizar o Tab, né, aqui, a Battlefield Skill do Byakuya, que é muito forte, gente. Mas por mais, eu acho que seja isso mesmo que eu posso explicar pra vocês do Ichigo. Acho que ficou até meio confuso, você ficou mil perdões, gente. Mas qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários que eu explico pra vocês sem problema nenhum, tá? Explico o que vocês não entenderam, as dúvidas de vocês. E deixem aí embaixo, gente, os comentários se vocês... o que vocês querem ver aqui no canal. Vou estar trazendo um guia dos outros personagens 4 estrelas, porque eu não vejo muito pessoal falando dos personagens 4 estrelas. E na minha opinião, gente, eles são, sim, bem úteis e você consegue passar o endgame tranquilamente com a maioria deles, gente. Claro que tem alguns que eu não posso falar, por exemplo, como o Chad, porque eu não usei o Chad em nenhum dia, em nenhuma forma. Eu apenas usei o teste dele na história e nunca toquei no boneco. Mas no futuro, provavelmente, eu vou ter todos os personagens upados e vou estar trazendo aqui pra vocês um conteúdo sobre todos eles, porque é uma coisa que eu gosto e quero deixar registrado aí no canal também. É uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, esse guia dos personagens. Infelizmente, uma hora vai acabar, porque os personagens são limitados, né? Tem poucos personagens, o jogo ainda tá no início. Mas em questão do Ichigo, gente, eu super recomendo vocês pegarem ele, tá? Caso tenham um rerun. Ele é um personagem muito forte, o rerun dele provavelmente deve ser daqui a uns 3 meses, igual todo gacha é, né? O rerun do primeiro personagem sempre vem depois de uns 3 meses do lançamento do jogo, 4 meses, então logo logo o Ichigo tá aí de volta. Mas vão ter outros personagens Slash também, o Ichigo não é o único, mas caso ele seja o único personagem do tipo Slash que você goste, assim, não só pela história, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu pego muito personagem por questão da história, né? Por exemplo, muita gente quer o Yamamoto e eu não quero, quero que esse velho passe longe da minha conta. Mas é isso, gente. O Ichigo é um personagem muito bom, vale muito a pena. A arma dele vale muito a pena. Ele vai te carregar muito fácil aí no início do jogo. Ele consegue fazer todo o conteúdo que nós temos atualmente no jogo. Não sabemos como será o power creep desse jogo, não tem como a gente prever isso, porque não é uma realidade ainda. Mas quando isso acontecer, provavelmente eu vou trazer um vídeo aqui no canal explicando por que o Ichigo ficou fraco, se o jogo ainda funciona com o Ichigo. E quando tiver um rerun dele, eu vou trazer atualizações de um vídeo sobre ele, se ainda acho que vale a pena no futuro pegar ele ou não, né? Mas atualmente, gente, se o jogo seguir do mesmo jeito que está, os personagens são muito bem balanceados, os inimigos são muito bem balanceados. A única coisa que não consegue passar ainda todos os endgames, né, desse jogo, o Trial, por exemplo, é o que muitos criadores do YouTube aí falaram pra vocês,
que é o nível mesmo dos nossos personagens. Que quando a gente estiver no nível máximo, que é o nível 100, gente, aqui do personagem, a gente vai passar tudo muito tranquilamente. E isso não passa da mais pura verdade. Você não precisa ter uma build incrível para você passar dos conteúdos desse jogo, tá, gente? Então, upem seus personagens pro nível máximo sempre. Deixem eles bem buildadinhos, o máximo que vocês conseguirem, que o jogo vai ser fluir bem tranquilamente, gente. No mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Beijo, beijo e tchau, tchau.